Paz de Deus, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Espero que sim. Sou o irmão Lorival, aqui da comunidade cristã no Brasil, Ministério vez conhecido como Novas CCB. Meu intuito aqui é falar do Evangelho, falar do Senhor Jesus. Convido você para a nossa reunião cristã, a reunião também do Projeto Resgate, onde eu convido você, meu irmão, minha irmã, que porventura se afastou da reunião cristã. Você é bem-vindo ao nosso ministério, né? Irmã, bem-vinda. Venha fazer uma visita cristã. Entendemos que todos que creram no Senhor Jesus, confessaram Ele como seu Salvador, fizeram o concerto, é nosso irmão em Cristo Jesus, né, irmão? Então, você é bem-vindo a congregar conosco. Irmão, vou falar no Senhor Jesus, eu gostaria de falar um assunto, uma palavra que fala sobre a fé em Cristo Jesus, né? Uma palavra importante, está escrito em Hebreus 10, versículo 38, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Irmão, a palavra de Deus fala que a fé, considerando assim como uma força, irmão, como fosse o combustível, como fosse algo que sustenta o corpo, né? Nós precisamos de alimentos que nos dê energia, que sustentam o nosso corpo físico. No nosso corpo espiritual, a fé é o que movimenta. Então, viver pela fé, irmão, é ter confiança plena em Deus. Se você tem confiança em Jesus Cristo, em Deus, então você está vivendo pela fé. Viver pela fé é crer que Deus é soberano. Ele vamos dizer assim, Ele pode nos acolher, nos ajudar, nos socorrer. Então, a fé, ela move toda a vida do crente, do cristão. Uma igreja sem fé, ela não alcança a bênção. Uma igreja sem fé, um homem sem fé, uma mulher sem fé, não alcança curas, milagres, porque tudo é mediante a fé. O Senhor Jesus operou e opera, Deus opera pela nossa fé. Se nós tivermos fé nele, a fé é o firme fundamento das coisas esperando se ver. Se você quer cura, se você quer uma libertação, se você quer uma transformação, se você quer viver uma vida nova em Cristo, é necessário a fé. Então, a fé é ter confiança constante em Deus, como alguém sem o qual não podemos viver. A palavra de Deus ensina essa opção de vida, que é totalmente contrário ao que normalmente o mundo oferece. O mundo oferece incentivo, confiança, pensamento positivo, dependência de um recurso material, não é isso? Então é isso aí que as pessoas se apegam como garantias. Mas, e nós que vivemos em Cristo? Nós dependemos exclusivamente da fé em Deus. Através da fé, abre portas, irmão. Remove montanhas, dificuldade. Se você quer resolver certas situações, tem que ter fé. Se você quer resolver os problemas, tem que ter fé. O justo, ele viverá pela fé. E em Romanos 17, vamos ler o que está escrito. Romanos 1,17 é importante, porque nele revela a justiça de Deus, de fé, em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Está lá, Romanos. Embora outras partes, está relatando sobre viver pela fé, né? Então, você quer viver pela fé? Então você tem que crer verdadeiramente em Cristo Jesus. Em Gálatas 3, versículo 11 está escrito assim: é evidente que pela fé, é evidente que pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então, mais uma afirmação que é necessário a fé, porque aqui fala que a lei dos mandamentos, dos estatutos judaicos, ele não tem poder de tornar uma pessoa justa aos olhos de Deus. Mesmo que ele sacerdote não é justo, para cumprir perfeitamente a lei de Deus, mas pela fé a justiça de Deus, né,
vem por meio da fé em Jesus Cristo. Aqueles que creem no Evangelho e na obra redentora de Cristo, esses são declarados justos, recebendo a vida eterna. Então, irmão, o que eu quero falar para você, não vou estender muito, irmão, apenas vou afirmar você. Você que creu no Senhor Jesus, você que um dia anunciaram Cristo, falaram de Jesus, mesmo que aquele irmão seja simples, ele não tenha muito entendimento, mas falou que Cristo é o Messias, o Salvador, e você teve aquela confiança naquela palavra, e você um dia frequentou um ministério, um dia você congregou, você fez parte de um trabalho do ministério, mas com o passar do tempo houve problemas, houve dificuldades, você não entendia muito, você, um motivo ou outro, você se afastou dessa reunião, você acabou fraquejando, errando, foi perseguido, foi caluniado. Irmão, cada pessoa tem uma situação que vive, né? Tem pessoas que tinham um dom excelente e outros invejavam. José do Egito é um exemplo, os irmãos dele tiveram inveja dele, ou venderam, ou perseguiram, né? E quantas pessoas não são assim, irmão? Estão numa reunião cristã e algumas pessoas invejam o dom, invejam o irmão e é perseguido, e essas pessoas se aborrecem, se afastam das reuniões cristãs. Então, se você, por um motivo ou outro, está nessa situação, eu faço um convite de Cristo. Cristo é um só, irmão. Os ministérios, eu vou falar para você, faço parte de um ministério. O ministério é obra humana. As liturgias, né? As formas de que um ministério se reúne e decide que deve ser o melhor para servir a Deus, é obra humana. Porque a verdadeira obra de Cristo é crer no Senhor Jesus, é crer naquele que Ele enviou. A salvação está lá em 2 Efésios, versículo 8 e 9. A salvação é mediante a fé na pessoa do Senhor Jesus. Então, irmão, independente de você ter frequentado ou não, de tal ou não, a salvação é por Cristo, não é pelo ministério, não é pelos dogmas, não é pelas formas de liturgia, não é a forma de adoração, não é porque louva com instrumento clássico ou não clássico. A salvação é apenas a fé. E você teve fé no Senhor Jesus, e você crê nele, Senhor Jesus, ainda que você seja afastado, fraco, você ainda crê no Senhor Jesus, você não crê? Então eu te convido você, procura uma igreja cristã. O Espírito Santo de Deus é aquele que vai te convencer também, vai te orientar, vai te conduzir uma igreja, uma denominação, quando eu falo igreja, uma denominação, né, para você compartilhar de novo a sua fé em Cristo Jesus. O Senhor não esqueceu de ti. Você pertence ao corpo de Cristo, porque você tem fé. Só quem tem fé pertence ao corpo de Cristo. Não é porque você está no ministério que você pertence ao corpo de Cristo. Quantas pessoas estão ali, mas estão desligadas da fé, da comunhão com Deus? Quantas pessoas estão ali só vivendo de aparência? E quantos não estão nem numa denominação, mas têm fé suficiente para estar ligado a Deus? Porque a fé é o firme fundamento, irmão. O justo vive pela fé, a fé em Cristo Jesus. Se essa fé não acabou no seu coração, você pertence a Cristo. Você é meu irmão, minha irmã. Venha fazer uma visita à comunidade. Se não tiver da comunidade cristã no Brasil, procura um ministério, irmão. Né? Se você para se sentir a presença de Deus. Eu não quero falar o nome do ministério, mas faça uma visita cristã. Se não tiver da comunidade, pode ir em outro ministério. O Espírito Santo de Deus vai te conduzir. Ele vai te firmar e vai te orientar. Se você sentiu alegria nessa mensagem, se você quiser ajudar no Evangelho, compartilhe, divulgue esse vídeo, me ajude a proclamar o Evangelho. Eu sei que tem pessoas que têm dons excelentes. Sei que tem pessoas que podem pregar um Evangelho ao agrado de muitos, ouvidos de muitos, que se maravilham com pregações. Mas eu creio, o que sustenta a pessoa no caminho é Cristo Jesus. É o Evangelho do Senhor.
é a crença no Salvador. Pregações acabam inchando o nosso ego, nós ficamos contentes, depois esvazia, as palavras vão se embora, as palavras bonitas que confortou, ela vai embora. Mas Cristo, o verdadeiro, é que permanece. A chama de Cristo que está no seu coração, que importa, é ela que a palavra de Deus está procurando. Aqueles que adoram em espírito e em verdade. Então venha fazer parte da nossa religião cristã, venha servir a Deus e ajude a compartilhar e divulgar o Evangelho do Senhor Jesus. Que Deus abençoe meu irmão, minha irmã, que ouviu essa mensagem. Paz de Deus e a paz de Cristo seja no teu coração. Deus abençoe.